sai um bando de lararara, lararara. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde à Escola das Bruxas, onde a magia é nossa verdadeira realidade, onde a gente faz acontecer. E hoje eu vim trazer um tema que é muito importante para mim, que são as não monogamias. E eu já deixo claro aqui que eu estou trazendo esse tema de uma perspectiva que vem da minha pesquisa pessoal, mas que também foi muito influenciada por um autor chamado Alex Castro. Eu vou deixar o texto dele aqui como referência na descrição, beleza? Se você quiser ler o texto dele, que é de onde muitas das minhas ideias vêm, mas muitas das minhas ideias vêm baseadas na minha pesquisa pessoal e na minha vivência dentro das não monogamias, de muitas rodas que eu participei, de muitas conversas que eu tive com amigos que estão vivendo de forma não monogâmica também. E a ideia aqui não é trazer uma perspectiva tântrica das não monogamias, e sim uma perspectiva pessoal que foi baseada em muita pesquisa, beleza? Então, não monogamia não tem nada a ver com tantra necessariamente. Eu vou fazer essa conexão aqui durante o vídeo, mas é uma conexão que eu estou estabelecendo. Não necessariamente eu estou dizendo que o tantra é ou não é não monogâmico, e você não precisa ser não monogâmico para ser tântrico, assim como você não precisa ser tântrico para ser não monogâmico, beleza? Dito isso, o primeiro ponto que talvez você não saiba sobre não monogamia ou não monogamias, como eu prefiro rotular, porque não monogamias é um espectro muito amplo, então eu gosto de usar o plural para trazer essa pluralidade que está imbuída no conceito das não monogamias. Exclusividade sexual e monogamia não são sinônimos. Muita gente diz que eu sou monogâmico porque eu só consigo ficar com uma pessoa, ou eu sou não monogâmico porque eu não consigo ficar com uma pessoa só. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Por quê? Porque a monogamia é uma instituição, ela é uma coisa sistemática que está estruturada e que tem diretamente a ver com o capitalismo e com o patriarcado. Interessa ao capitalismo, interessa ao patriarcado que a gente se isole em núcleos familiares e que a gente não construa redes de apoio mais amplas. E por isso que um dos pontos aqui que eu vou falar é o ponto político da não monogamia ou das não monogamias. Então, não necessariamente o fato de você ter um desejo de ter uma exclusividade sexual maior com seu parceiro que vai implicar que você seja uma pessoa monogâmica. A partir do momento que você começa a questionar esse sistema monogâmico e tudo que ele traz imbuído, você já talvez possa começar a considerar a hipótese de ser não monogâmico. O que eu quero dizer com isso? A monogamia traz no seu seio muitos conceitos que são extremamente tóxicos quando a gente começa a se liberar, quando a gente começa a buscar uma identidade mais autêntica e mais íntegra com aquilo que a gente realmente deseja. E quem sai mais prejudicado nesse sistema monogâmico, adivinha? São as mulheres, são as pessoas negras, são as pessoas queer, as pessoas trans, as pessoas LGBT, as pessoas não binárias, enfim, todo mundo que não se identifica com o sistema. Homem cis, e mesmo sendo uma mulher cis, você também sai prejudicado com a monogamia, porque a monogamia é um sistema estrutural que acaba influenciando em muitas escolhas econômicas, políticas, profissionais. Ou seja, se você sai desse roteirinho da monogamia, que é basicamente casar, ter filhos, uma família feliz, morar com seu companheiro, com a sua companheira, você já vai começar a ser visto estranho pela sociedade. Mas você está exagerando. Gente, eu tenho mais de 30 anos. Quem tem mais de 30 anos e não está dentro desse roteiro sabe do que eu estou falando. A quantidade de vezes que eu sou questionada, tanto por pessoas que eu conheço como por pessoas que eu nunca vi, do porquê que eu ainda não tenho filhos, do porquê que eu ainda não sou casada, já é o suficiente para provar que sim, a monogamia é compulsória. O que quer dizer com compulsória? É algo que é imposto socialmente. Se você sai desse roteirinho, você continua sendo questionado, julgado diariamente por isso. Então, questionar a estrutura da monogamia já é dar um passinho para fora dessa bolha. Mas saiba que se você der um passinho para fora dessa bolha, você vai ter que assumir as consequências. Muitas pessoas LGBTQIA+, elas estão ali assumindo uma relação, às vezes com uma outra pessoa que tem o mesmo gênero ou não,
mas elas estão ainda dentro desse roteirinho do casar, ter filhos, família feliz, etc. E aqui a gente não tem nenhum julgamento, porque eu sei o quanto exige de energia sair desse roteirinho. É um trabalho muito exigente e, portanto, o que eu quero dizer aqui é que ser não monogâmico não tem necessariamente só a ver com exclusividade sexual, gente. Exclusividade sexual é a ponta do iceberg. É uma coisa que mexe muito com a gente porque mexe com as nossas feridas de infância. O nosso medo da traição, o nosso medo do abandono, o nosso medo da rejeição, né? Todos os medos que estão ali guardados na nossa criança ferida, eles são ativados quando a gente começa a pensar que o nosso parceiro é livre. Mas adivinha, mesmo que você esteja dentro de um acordo monogâmico, o seu parceiro vai continuar sendo livre. Isso é uma coisa que você não tem como mudar. A pessoa pode sim abrir mão da liberdade dela por você, mas eu não sei se é exatamente uma coisa que você quer. Ou a pessoa pode ter ali uma segunda vida, uma vida dupla, que é o que muitas pessoas fazem, principalmente os homens cis, e historicamente sempre tiveram permissão para ter uma vida extraconjugal, que nem sempre era questionada por suas companheiras, porque isso fazia parte do sistema, e as mulheres estavam mais ou menos habituadas a lidar com essa vida extraconjugal. E aí, quando eu falo de liberdade, gente, a liberdade não tem só a ver com materializar, manifestar, fazer sexo com outras pessoas. Liberdade também é ter os seus planos, ter os seus desejos, ter o seu trabalho, escolher como é que você vai construir a sua rotina, se você quer ou não morar com alguém, se você quer ou não viajar com alguém, se você quer ou não viver na mesma cidade que um dos seus parceiros, se você quer ou não ter filhos com um parceiro, ou se você quer ter filhos com um amigo, ou se você não quer ter filhos, que tipo de projeto, que tipo de relacionamento você quer construir e co-criar com outras pessoas. Isso tudo está inserido na palavra liberdade. E aí até o nosso desejo pulsante é algo que é castrado dentro da monogamia compulsória, ou seja, faz parte do acordo monogâmico compulsório que eu não deseje outras pessoas se eu amo alguém. Então, a equação é, eu amo alguém, portanto, eu só desejo essa pessoa. Gente, já está mais do que provado que isso não é verdade. Eu posso sim reprimir esse desejo em nome da construção de algo a longo prazo, por uma escolha minha, e aqui eu não estou invalidando essa escolha. Essa pode ser uma escolha muito adulta, muito madura, e pode ser uma escolha necessária para o aprofundamento relacional, a depender de como que é a rotina daquela pessoa. O que eu estou querendo dizer é que uma coisa não implica a outra, tá? O seu desejo vai continuar lá, e se você não está desejando, seja o seu parceiro, seja outras pessoas, talvez esteja alguma coisa ali desbalanceada na tua libido, na tua energia criativa, na tua energia vital. Então você não está desejando ninguém. Mas o que você está materializando na sua vida? Como é que tá as suas finanças? Como é que tá a sua criatividade? Como é que tá os seus outros relacionamentos íntimos, relação com os amigos, relações com a família? Se tiver tudo maravilhoso e você só não estiver desejando, pode ser que seja funcional para você. Mas se você sente que existe realmente uma falta de energia em vários aspectos da sua vida, de repente você está com menos fogo de vida, com menos faísca de vida. Isso não necessariamente é saudável para você, mas dentro da estrutura monogâmica compulsória, você pode ser visto como uma pessoa fiel, como uma pessoa do bem, como uma pessoa do lar. Então perceba como essa estrutura faz a gente realmente abrir mão dos nossos desejos, abrir mão dessa pulsão vital que faz parte da nossa estrutura humana. Então, primeiro ponto, exclusividade sexual e não monogamia são duas coisas diferentes. Mas o principal aqui, para a gente entender, né, um dos valores muito importantes para as não monogamias é desejar outras pessoas ou até mesmo ter sexo com outras pessoas, ter parcerias com quem eu tenho sexo, não implica que eu não amo um dos meus parceiros, né? Mesmo que seja um parceiro hierárquico, ou seja, uma pessoa que é o meu parceiro primário, isso não tem nada a ver com a outra. E quem já traiu, ou quem já foi traído, ou quem já esteve nessas dinâmicas aí dentro da monogamia compulsória sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes a traição é um pedido de ajuda, é um pedido de atenção, é um pedido de socorro, ou simplesmente é um desejo por outra pessoa e nada mais. Não implica falta de amor, beleza? Isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam para a gente parar de associar a monogamia à exclusividade sexual e entender que a monogamia é muito mais do que exclusividade sexual. Implica em ciúme, desejos de posse, controle, apego, falta de energia muitas vezes, tá? Então existe um guarda-chuva muito maior
de pactos implícitos dentro da monogamia que vão muito além da exclusividade sexual. Isso aqui é só consequência, só a ponta do iceberg de todas essas outras castrações que estão embutidas quando a gente diz que é monogâmico ou quando a gente aceita vir com um relacionamento pronto dentro de uma caixinha do jeito que a gente acha que tem que ser. O segundo ponto aqui muito importante é a questão da rede de apoio. Muitas vezes, quando a gente entra em relações monogâmicas estruturais, a gente enfraquece as outras pontas da nossa rede de apoio. Essas outras pontas podem ser amigos, colegas de trabalho, parentes, familiares, pessoas que são importantes para a gente, até mesmo ex-parcerias, que a gente fica ali com medo de falar para a gente não ferir a nossa parceria atual. Então a gente acaba ficando mais dependente e mais apegado à nossa parceria atual, porque a nossa rede de apoio está enfraquecida. Isso acaba influenciando no nosso estilo de vida, no nosso psicológico, na nossa diversidade pessoal. A gente acaba perdendo um pouco do nosso respeito próprio, a gente acaba minguando um pouco, perdendo um pouco o nosso brilho, porque a gente não está ali gregário e diverso como faz parte da nossa natureza humana, do nosso comportamento humano. A gente tem esse nomadismo por essência, a gente tem essa necessidade de diversidade como uma coisa essencial e a gente acaba enfraquecendo a nossa rede de apoio. Então, ser não monogâmico também tem a ver com deshierarquizar as nossas relações e aprender a investir tempo e energia em outras relações que não tenham sexo embutidos. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, como por muitas vezes, por uma relação com uma parceria ter sexo envolvido, a gente acaba dando mais atenção para essa parceria do que, por exemplo, para uma amizade que é super importante para a gente, uma pessoa que cuida, que nos quer bem, ou que de repente a gente tem até projetos criativos com essa pessoa e a gente acaba se afastando por conta de uma parceria só porque existe sexo envolvido e às vezes essa parceria não tem o mesmo cuidado com a gente. Então, a partir desse pressuposto de que a gente quer construir redes de apoio, redes de afeto, independente se tem sexo ou não envolvidos nas parcerias, que a gente quer exigir esse mínimo de autocuidado, de respeito, de transparência nas nossas dinâmicas, faz parte de você sair dessa estrutura da monogamia compulsória e entrar numa estrutura que você pode construir do teu jeito, a teu molde. E é por isso que são as não monogamias, porque é uma construção que só você pode fazer, porque só você sabe quais são as suas necessidades relacionais, afetivas, emocionais, intelectuais, criativas, artísticas, profissionais, econômicas. Isso também vai moldar as suas parcerias. O terceiro ponto sobre que você talvez não saiba das não monogamias é que quando você sai de uma estrutura monogâmica compulsória, os seus valores mudam. Ou seja, você passa a valorizar coisas que de repente ali dentro da estrutura monogâmica você não estava valorizando. E você passa a se valorizar em primeiro lugar, você passa a valorizar a sua liberdade, o seu desejo, a sua autenticidade, a sua honestidade com você e com outras pessoas. Então você sai ali de uma estrutura que, por ser sufocante, por ser castradora, acaba fazendo com que você tenha que inibir certas partes da sua personalidade, do seu comportamento, dos seus hábitos, dos seus desejos. Então você faz uma nova carta de valores, um novo compromisso com você mesma. Então, dentro das não monogamias, a nossa lealdade maior, o nosso compromisso maior é com a gente. E aí, em segundo lugar, vem as nossas parcerias, sejam os nossos filhos, nossos companheiros, nossa família. Quando eu sou leal comigo, quando eu estou me cuidando bem, na medida do possível, eu consigo ser mais leal, mais companheira, mais aberta, mais amorosa, mais empática com as outras pessoas que estão à minha volta. Então, sair da monogamia compulsória também é mudar o meu conjunto de valores e abraçar os valores que realmente fazem sentido para mim. E é claro que os valores que fazem sentido para mim pode ser diferente dos valores que fazem sentido para você, mas a busca aqui é por autenticidade, por ser honesta e leal a mim mesma e aos meus valores pessoais. Quarta coisa que de repente você não saiba sobre as não monogamias é que sair das monogamias estruturais envolve também deixar de precisar rotular as suas relações. Então já percebeu que é muito comum, acho que era até o nome de um programa, é namoro ou amizade. Percebe o que está embutido aí
está embutido rotular um relacionamento que de repente você não saiba responder. Às vezes é tão difícil ter que nomear, né, as nossas relações e nomear relações, por exemplo, que são de amizade no sentido que não tem sexo envolvido, mas que tem tesão envolvido, que tem atração envolvido, que tem planos envolvido, às vezes tem atração romântica envolvida, né? Muitas amizades podem ter ali o componente romântico sem ter necessariamente o componente sexual. Então, quando a gente se abre para o mundo das não monogamias, a gente também se abre para nomear as nossas relações, se for necessário nomear, à nossa maneira e não da forma que foi estabelecida pelo sistema. Então eu posso entender se um componente romântico é importante para mim, se eu posso ter vários parceiros românticos, ou se eu sou monorromântica e só quero ter uma parceria romântica, mas várias parcerias sexuais, ou se eu quero ter amigos com benefícios, amigos com sexo, mas sem envolver o componente romântico e sem envolver o componente de fazer planos juntos, de ter uma rotina juntos. Então você se abre para as novas possibilidades estruturais, afetivas, né, as novas dinâmicas que são possíveis e que nem sempre precisam ser nomeadas, porque elas são orgânicas, elas são dinâmicas, as relações são dinâmicas, nós somos dinâmicos. Então, não necessariamente eu preciso ter um formato estático para os meus relacionamentos, porque isso tira vida dos meus relacionamentos, isso tira dinamismo, espontaneidade, isso tira criatividade também. Já percebeu que às vezes quando a gente tem uma parceria de longo prazo dentro da monogamia compulsória, às vezes a gente pensa, poxa, quando a gente estava só ficando era tão mais legal. E por que será? Às vezes é justamente por isso, porque quando a gente só está ficando com uma pessoa, a gente tem mais liberdade, mais criatividade, a gente está ali com a nossa chama acesa, a gente está com outros planos, outras pessoas em volta, outros projetos, mais liberdade, né? Mais autenticidade mesmo. E é por isso que às vezes a gente sente falta desse momento. Não é necessariamente porque a gente não tinha intimidade ou porque os problemas não estavam ali. Não é necessariamente por isso. É muito mais por quem você era quando você só estava ficando com essa pessoa. Pensa nisso e me conta aqui nos comentários se faz sentido para você. Quinta coisa que talvez você não soubesse sobre as não monogamias é que sair do sistema monogâmico estrutural é também sair dos nossos roteiros prévios de intimidade. Se você for parar para pensar na nossa sexualidade, como que ela está moldada também dentro desse sistema heteronormativo sobre uma escadinha, né, relacional. Primeiro eu beijo, depois eu passo a mão na pessoa, depois eu faço sexo oral, depois eu faço sexo penetrativo, depois eu dou um passo a mais dentro da minha intimidade, depois eu fico ficando um tempo com a pessoa, depois eu namoro com essa pessoa, aí sim eu posso explorar mais minhas fantasias e desejos, aí depois a gente vai ficar entediado e não vai fazer tanto sexo. Então existe um roteiro, queira você ou não, pré-estabelecido de como funciona a nossa intimidade dentro de uma dinâmica de casal. E sair da monogamia e entrar nesse universo mágico, né, nesse universo amplo das não monogamias, é também redefinir o que é intimidade para mim, que tipo de intimidade eu quero ter com cada pessoa, o que faz sentido para mim, e entender que não é porque eu tô namorando uma pessoa e que a gente já teve sexo que a gente precisa ter sexo sempre, ou não é porque eu tô ficando com alguém que a gente sempre precisa ter sexo, ou que o sexo sempre precisa ser de uma maneira, né? Eu posso realmente ter mais liberdade para navegar e definir quais são as dinâmicas de intimidade que fazem sentido para mim. Eu posso fazer conchinha com os meus amigos, por exemplo, né? Eu posso só beijar uma pessoa e nunca querer ter sexo penetrativo com ela. Eu posso explorar dinâmicas de BDSM com alguém que eu não tenho uma parceria romântica nem sexual, por exemplo. Então fica mais amplo o espectro da minha intimidade, como que eu quero viver a minha intimidade. E aí, dentro da monogamia estrutural, isso tudo é muito definido, né? Eu não posso dormir com mais ninguém, eu não posso beijar mais ninguém, eu não posso desejar mais ninguém. E aí eu não tenho essa liberdade para explorar quais são os tipos de intimidade que realmente fazem sentido para mim. Sexta coisa que talvez você não saiba sobre as não monogamias éticas é que a gente trabalha muito com gestão de expectativa. O que são gestão de expectativa? Quando a gente conhece uma pessoa, seja qual for a natureza da relação, muitas vezes existem expectativas que são criadas ali naquela dinâmica. Expectativas que muitas vezes não são nomeadas, não são comunicadas, porque fica feio, porque eu não quero parecer maluca, principalmente nós mulheres.
E mesmo os homens, muitas vezes, eles têm uma expectativa ali que é muito mais sexual, mas eles não comunicam isso porque eles têm medo que a parceira não esteja pronta para ouvir aquilo. Então, entrar num sistema não monogâmico ético, e quando eu digo ético, é fazer as coisas de uma forma transparente para mim e para o outro, é também gerir expectativas, né? Estar mais aberto ao diálogo, a comunicar e conversar sobre as expectativas, conversar sobre quais são as parcerias e dinâmicas que eu tenho hoje na minha vida, deixar que a pessoa tenha a liberdade de escolher se as minhas expectativas vão de encontro às expectativas dela e se a gente tem ali um espaço comum onde ambos podemos nos divertir, podemos ser felizes, podemos aprofundar a intimidade, quem sabe até fazer planos juntos, mas para isso é preciso conversar sobre isso. Então, não monogamia ética também é sobre gestão de expectativa e sobre diálogo. Muito diálogo, muita comunicação, aprender muita inteligência emocional, relacional, para que eu tenha ferramentas para poder gerir as minhas relações, as minhas expectativas e cuidar do meu emocional, da minha saúde mental, porque isso vai impactar outras áreas da minha vida. Quem não conhece uma amiga que estava ali terminando um namoro ou que estava num relacionamento muito ruim e que acabou ficando mal no trabalho, com os amigos, com a família, perdendo dinheiro? Todo mundo já conhece uma pessoa que passou por isso. Então, as áreas da nossa vida, elas não estão desconectadas. Quando eu giro as minhas expectativas emocionais e relacionais, isso serve para qualquer natureza de relação, eu tenho mais paz de espírito. E paz de espírito é uma coisa que é muito valiosa. Eu acredito que vocês concordem com isso. Então, se você já passou por isso, por essa falta de gestão de expectativa, me conta aqui nos comentários. Sexta coisa que talvez você não saiba sobre a não monogamia, que eu já falei um pouco no primeiro item, é que ser não monogâmico também é uma decisão política. Quando a gente sai do armário da não monogamia, quando a gente se assume não monogâmico, a gente perde muitas coisas às vezes. A gente perde parceiros, a gente perde amigos, a gente perde às vezes até parentes. Às vezes a gente deixa de ter um emprego por causa disso, dependendo da natureza do nosso emprego. Então é político sim, quando você se assume não monogâmico, porque você está dizendo não para um sistema. Você está dizendo que você quer construir a sua vida do seu jeito. E gestão do nosso tempo, gestão da nossa energia, gestão até da nossa liberdade geográfica, financeira, estrutural, faz parte também, para mim, da decisão de ser não monogâmica. Eu estou dizendo basta para tudo que me controla, eu estou dizendo basta para um sistema que me controla e que é capitalista e patriarcal. Então, quando eu saio do sistema monogâmico estrutural, é uma decisão política. Queira eu esteja consciente disso, queira eu não esteja consciente disso. Então, para mim, faz muito parte da minha vida tomar essa decisão, que é mais uma decisão em direção à minha autenticidade. Isso não implica dormir com várias pessoas, isso não implica ter vários parceiros sexuais. Pode ser que sim, mas não necessariamente implica. Para mim, sobretudo, em primeiro lugar, é uma decisão política. Oitava coisa que talvez você não saiba sobre a não monogamia é que não monogamia tem muito a ver com a expansão dos meus sonhos também. Quando eu me percebo uma pessoa livre, quando eu percebo que eu sou dona do meu nariz, que eu sou a única responsável pela minha felicidade, que a minha felicidade não depende de outra pessoa ou de outras pessoas, eu tenho capacidade de sonhar mais alto. Eu tenho capacidade de estabelecer para mim, primeiro, quais são os meus sonhos, quem vai ou não me acompanhar nesses sonhos, e assim fica mais fácil comunicar para as minhas parcerias que sonhos são esses, né? E se os meus sonhos estão alinhados ou compatíveis com outras pessoas. Muitas mulheres que eu atendo entre 40, 50 anos, 60 anos, o maior arrependimento dessas mulheres é terem aberto mão dos seus sonhos pelas suas parcerias. E eu fico muito triste quando eu ouço falar sobre isso, porque isso vai além de uma relação que não deu certo ou de uma relação infeliz. Eu acho muito triste quando uma pessoa abre mão dos seus sonhos e dos seus projetos, dos seus desejos profissionais por causa de um relacionamento. E isso é realidade para a maior parte das mulheres que estão em relações de longo prazo infelizes. Então pense bem nos seus sonhos, coloque seus projetos em primeiro lugar, porque o tempo é um recurso finito. E a gente precisa ter autonomia sobre o que a gente faz com o nosso tempo para depois a gente não culpar outras pessoas pelas coisas que a gente não fez, né? Que a gente possa exercer esse direito de liberdade, que ainda não é um direito de todos, infelizmente, de forma mais autônoma, e a não monogamia para mim também passa por aí. A nona coisa que talvez você não soubesse sobre não monogamia é que tem muito a ver com ter um estilo de vida mais íntegro e mais autêntico. E aí eu vou te dar um exemplo meu.
Hoje em dia eu tenho buscado viajar bastante, eu tenho buscado ter um estilo mais nômade. Eu me mudei de país faz 4 anos, né? Vim viver em Portugal. E a partir de Portugal eu fui expandindo um pouco mais sobre os meus sonhos no planeta, né? Sobre o meu desejo de, por exemplo, passar um mês em Bali, conhecer a Tailândia, fazer um mochilão pelo norte da Ásia, fazer voluntariado na África, conhecer a parte soviética da Europa, ir para os Estados Unidos, conhecer a América Central. São tantas coisas que eu quero fazer e não necessariamente as minhas parcerias precisam me acompanhar nesse sonho. Então, esse estilo de vida, seja que tem a ver com a rotina mesmo, né? Acordar, fazer yoga, meditar, dormir cedo, ler, ver as minhas séries, acompanhar as lives que eu gosto. Eu não vou abrir mão disso por uma parceria. Então, quando a gente sai desse roteirinho, né, monogâmico, a gente entende que eu quero ter o meu estilo de vida e pode ser que o meu estilo de vida não seja compatível com uma pessoa que eu amo, por exemplo. Isso não significa que aquela pessoa não serve para mim. Isso significa que talvez a gente precise ajustar a nossa dinâmica, ajustar a frequência que a gente se vê. E pode ser que essa pessoa tenha outros parceiros sexuais e que ela não seja mais uma parceria sexual para mim, mas a gente pode continuar se relacionando de alguma forma. Então, a não monogamia implica em mais pessoas vivendo um estilo de vida mais autêntico e se relacionando de uma forma mais autêntica. Imagina se todo mundo tivesse feliz e vivendo seu estilo de vida e trabalhasse com o que gosta, né, e exercesse a sua liberdade pessoal. A gente teria pessoas mais felizes se relacionando. A gente não teria tanto drama, tantas feridas sendo ativadas. E é claro que isso passa por outra coisa, que são as estruturas de poder que estão envolvidas nos nossos relacionamentos. E é por isso que a monogamia tem tudo a ver com essas estruturas econômicas, políticas e sociais que eu falei lá no primeiro tópico, né? E que eu falei no fato de ser uma decisão política também. Então é claro que a gente não vai se livrar magicamente dessas estruturas políticas e dessas dinâmicas de poder por se assumir ou se tornar não monogâmico, mas esse é um primeiro passo para que eu tome a responsabilidade pelas minhas decisões e que dentro daquilo que eu consigo mudar e daquilo que eu consigo manejar na minha vida pessoal, eu possa ter decisões mais autênticas e mais alinhadas com os meus valores. E a última coisa que talvez você não soubesse sobre a não monogamia é que escolher ser não monogâmico implica em ter que pensar. Isso mesmo. Você passa a ter que pensar, você passa a ter que refletir, de repente você passa a ter que fazer terapia, sim. Você passa a ter que ter escolhas mais conscientes, porque o roteirinho já não veio pronto, não é receitinha de bolo. Então você passa a ter que pensar, é isso que eu quero? Até para um convite simples, vem passar o final de semana aqui comigo. Será que é isso que eu quero? Ou será que eu não quero passar meu final de semana sozinha em casa de pijama, sem precisar me arrumar, sem precisar ter que conversar, sem precisar ter que dar bom dia? Então, a cada passinho do nosso dia a dia, a gente tem essa escolha mais consciente. Ela exige mais reflexão. É claro que dá mais trabalho, eu não vou mentir para vocês, mas o resultado a longo prazo é fascinante, porque você vê que você é sua obra de arte, né? Você é aquilo que você está se tornando a partir dessas micro escolhas que você faz todo dia. E quando eu olho para minha vida, né, nesse espaço, agora eu tô com 31 anos e nunca me casei, nunca tive filhos, nunca morei com nenhum parceiro homem, já morei com uma parceira mulher, mas nunca convivi nessa dinâmica assim, hétero com um homem dentro de uma casa, e eu percebo que eu me sentia muito mal por isso, muito pressionada socialmente, mas hoje eu vejo o quanto isso moldou também a pessoa que eu sou hoje, o quanto eu investi em terapia, em autoconhecimento, o quanto eu viajei sozinha, o quanto eu pude usar o meu dinheiro para mim, né, o quanto eu pude moldar os meus planos somente de acordo com aquilo que eu queria e o quanto isso faz diferença na mulher que eu sou hoje. Né? E às vezes eu vejo que isso influenciou muito na minha maturidade emocional, na minha maturidade relacional. Eu atendo, como eu disse, às vezes mulheres bem mais velhas do que eu, e às vezes, assim, com muito pesar, eu ouço elas falando e eu fico, meu Deus, parece uma menina de 15 anos falando. Porque o desenvolvimento emocional e relacional dessa pessoa parou ali na adolescência. Porque ela se casou cedo, né? Porque ela não teve ali um espaço de autoconhecimento, de desenvolvimento para poder amadurecer emocionalmente. Então ela continua pensando como uma menina insegura de 15 anos, né? Então, às vezes, eu percebo que a maturidade emocional e relacional não tem nada a ver com a idade, e sim com o quanto aquela pessoa teve espaço para desenvolver essas habilidades. É uma musculatura, né? Se você não desenvolve, atrofia.
Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já há muito tempo que eu queria gravar esse vídeo falando sobre não monogamia e sobre tudo que eu aprendi com não monogamia. Tem muito mais para falar sobre esse assunto, é um assunto muito vasto, muito amplo. Se você tem interesse em conhecer mais sobre inteligência emocional e relacional e até mesmo sobre dinâmicas relacionais, eu te recomendo o curso Deusa do Amor. Eu vou deixar aqui o link na descrição, que é um curso assim curto, que está na Hotmart, mas que já dá um bom panorama para você se conhecer melhor, ver o que faz sentido para você com a sua história, ter esse tempinho de olhar para você, ter esse tempinho de fazer essa análise. Se você quiser fazer uma consultoria tântrica também para se entender melhor, para se aceitar melhor sexualmente, relacionalmente, eu também te recomendo. Não sei se tem vaga aberta nesse momento, mas eu vou deixar o link aqui para você entrar em contato com a gente, para você de repente agendar a sua sessão. E se você quiser trocar uma ideia com isso, por favor, deixa aqui nos comentários a sua opinião, sua sugestão, o que você pensa sobre tudo isso que eu falei, porque isso é uma construção e a gente vai construindo isso a partir desse diálogo, que, como eu falei, é uma das bases da não monogamia. Te vejo no próximo vídeo. Eu sou um outro você.